Romanos capítulo 8, verso 37 a 39. Você pode acompanhar conosco, ou então ler aqui onde você tem projetado. A palavra do Senhor diz: em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte e nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente ou o futuro, ou qualquer poder, nem a altura ou a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Põe a mão assim no seu coração, e agora eu vou ler como se fosse só para você, dizendo assim: nada poderá me afastar do amor de Deus, Jesus Cristo, o meu Senhor. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e te pedimos que ela se torne mais uma vez vida dentro de nós, Senhor, nesta noite. Usa-nos como instrumentos em tuas mãos, Senhor, e que teu Espírito Santo possa falar de uma maneira muito especial e profunda em cada coração que aqui está. É a nossa oração que te fazemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar. Nossos pastores, James e Kelly, juntamente com a Johanna, o Mateus também, a Stephanie, estavam viajando ali no sul e agora já estão retornando, né? Já estão próximos a Santa Catarina. Estamos fazendo a volta em 2 etapas, né? Que o caminho é um pouquinho longo. A nossa saudação a eles como igreja, né? Saudade de vocês, que Deus os abençoe. Retornem na graça, na paz e na segurança do Senhor, amém? E você também que está nos assistindo pela internet, que está assistindo essa gravação, que o Senhor possa tocar e com a mesma unção e graça falar com você quando você estiver ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, amém? Nada pode me separar desse amor. Eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. Por alguns momentos, alguns instantes antes, né, como uma preparação da palavra, eu vou conversar com vocês sobre um tema. Só que ao conversarmos com esse tema, eu gostaria que constantemente voltasse à sua mente essa palavra: nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Há algo especial que te liga a esse amor e faz com que esse amor brote dentro de você e renove a sua vida e te transforme, amém? Então, guarde essa palavra. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um estudo que eu ouvi, a minha cunhada indicou para mim, falando: Marisa, foi muito legal essa palestra que eu ouvi, agradeço a indicação dela e realmente edificou muito o meu coração. E essa pessoa trouxe um tema que está muito estudado ultimamente, né? Até houve uma indicação ao Prêmio Nobel sobre esse tema. É um estudo que neurocientistas estão fazendo a respeito da epigenética. Tá? Você pode acompanhar com a gente aqui. Epigenética. Pastor, o que é isso? Né? Que história é essa? Então, a gente não vai complicar, né, muito a história, mas é só para que você entenda. A primeira coisa, a palavra epi significa acima de, sobre, né? Está acima. Então, a epigenética é algo que está acima da genética, certo? Captamos já essa ideia, tá bom? Então, a epigenética, ela vai tratar sobre algo que está sobre a genética, vai além da genética. O que é a genética? Nós somos compostos, o que nós somos é determinado através dos nossos genes. A combinação desses genes forma essa imagem aqui que a gente está vendo, né? É o nosso DNA. Dentro dos genes existe toda a codificação de como nós somos, a cor da nossa pele, dos nossos olhos, a nossa altura, o jeito de que nós somos, toda a nossa parte estrutural, física, emocional, tudo isso está marcado e determinado através dos nossos genes. Só que estudiosos começaram a descobrir que existe alguma coisa que vai além desses genes. E essas informações que vão além, elas alteram tanto o nosso físico, quanto o nosso emocional. A pessoa que eu ouvi essa palestra,
Ela é uma PhD em neurociência, com 3 pós-doutorados, doutora Rosana Alves, ganhou o prêmio de trabalho científico, de melhor trabalho científico em neurociência do Brasil. Ela é uma médica cristã, né, pastora também, e ela, explicando sobre isso, né, e trazendo uma mensagem. Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, a gente precisa saber disso. Aliás, depois que eu ouvi algumas coisas que ela explicou, eu até brinquei com as meninas, né? Eu sou uma nova pessoa em algumas áreas, a partir do momento que eu ouvi as coisas que ela contou para a gente de uma forma tão clara, né? E cientificamente e biblicamente embasada. Por isso que eu senti no coração de compartilhar isso com vocês também. E é interessante porque ela já está ficando bem conhecida no Brasil, e alguns cientistas chegaram para ela e falaram assim, doutora Rosana, né, a senhora é tão inteligente, tem vários doutorados, PhD, como é que a senhora consegue conciliar ser tudo isso e ser cristã? Aí ela parou, pensou, olhou e falou assim, olha, eu te respondo com uma pergunta. A minha pergunta é, eu não sei como é que os cientistas que estudam o que eu estudo conseguem não ser cristãos? Porque é tão lindo, é tão perfeito, é tão especial. E a gente encontra respaldo de tudo isso na Bíblia de uma maneira tão incrível que a neurociência nos faz acreditar que existe um Deus no céu, amém? E ela começou então a dar algumas explicações e trabalhou de maneira específica sobre essa questão da epigenética. Então, eu gostaria que você guardasse uma coisa. Nós somos, aquilo que nós somos, né, é codificado através de proteínas que formam genes, que formam o nosso código genético ali no DNA. O que significa isso? Ali está escrito, né, como nós somos, tanto física quanto emocionalmente. O que a epigenética faz? A epigenética, ela é formada por marcadores, por neurotransmissores, que marcam os nossos genes. Está vendo aquelas marquinhas amarelinhas ali? A epigenética, ela tem a capacidade de marcar os nossos genes, ligando ou desligando aqueles genes específicos, para ficar fácil da gente entender. Tá? Então, o que a epigenética faz? Ela vai lá, num gene específico que você tem para uma determinada coisa, e ela vai ligar ou desligar esse gene. Por isso que ela está sobre a genética. Ela tem como alterar a nossa genética, mas dessa forma, não com uma mutação genética, mas sim ligando e desligando os nossos genes. Isso é epigenética. Então, vamos para frente um pouquinho, eu vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil. O nosso próximo slide, né, por exemplo, a cor da nossa pele. A cor da nossa pele é geneticamente definida, por conta daquilo que nós herdamos dos nossos pais. A quantidade de melanina que nós temos, isso é geneticamente definido, determina qual é a cor da nossa pele. Só que existe um fator externo, que não é genético, que também altera a cor da nossa pele. O que é? O sol. Tá? Né? Geralmente estamos de férias agora, né? Muita gente vai para a praia, não esqueçam de passar protetor, né? Para se proteger, mas você vai para lá e tem gente que volta com um bronzeado, né? Maravilhoso, tem gente que volta mais vermelhinho, mas fica lindo também. Mas o sol, ele muda a nossa forma da cor. O sol é um marcador epigenético, ele faz uma alteração na gente por conta da influência que ele tem na nossa produção de melanina. Tá? Um outro exemplo, para que você entenda só um pouquinho o que é epigenética. Nosso quarto exemplo. Foram feitos estudos com ratinhos de laboratório, no nosso próximo slide você vai ver. E tinha o grupo 1 e o grupo 2, e eles observaram o seguinte, que é padrão comportamental, que algumas ratinhas, quando têm os seus ratinhos, elas cuidam deles. Vão lá, lambem um ratinho, alimentam, cuidam deles. Tem um outro padrão de ratinhas, que quando tem os ratinhos, meio que abandonam os ratinhos. E não se importam muito em cuidar deles. E isso dá para identificar geneticamente. Existe um padrão genético de ratinhas que cuidam dos seus filhotinhos e de ratinhas que não cuidam dos seus filhotinhos, tá? Ali representado no grupo 1 e no grupo 2. O grupo 1 é a ratinha que cuida dos ratinhos, no grupo 2 é a ratinha que não liga muito e não cuida dos seus ratinhos. Aí,
eles fizeram uma pesquisa. Sabe o que eles fizeram? Pegaram os ratinhos que nasceram da mãe que não cuida, só que puseram no ninho da mãe que cuida. E vice-versa. Pegaram os ratinhos da mãe que tinha por costume cuidar dos ratinhos quando nasciam, e puseram esses ratinhos junto com a mãe que não cuida. Sabe o que aconteceu? Os ratinhos que nasceram da mãe que não tem o costume de cuidar dos ratinhos, mas foram cuidados pela mãe, postiça, que tinha o costume de cuidar bem dos seus filhotes, eles perceberam que houve uma diminuição no eixo HPA. O que significa isso? O sistema que a pessoa tem no organismo que causa uma tendência a que a pessoa seja uma pessoa extremamente estressada e nervosa. Os ratinhos que foram cuidados pela mãe postiça, boazinha, que cuidava deles, que não os abandonou, eles se tornaram, o eixo deles, HPA, ele se tornou com menor probabilidade de desenvolver estresse. Eram ratinhos mais tranquilos, mais calmos, viviam numa boa. Agora, eles foram analisar os ratinhos que passaram a ser adotados pela mãezinha lá, que não se importava muito com eles, não. E sabe o que aconteceu? Eles desenvolveram sudorese, aumento da frequência cardíaca e uma menor capacidade de restabelecer a homeostase. O que é isso? Todo organismo vivo tem uma capacidade que se chama homeostase. É uma capacidade que Deus nos deu para a gente voltar à normalidade quando acontece alguma coisa. Tá? Aconteceu alguma coisa, uma inflamação, algum problema, uma febre. O nosso organismo tem a capacidade de desenvolver sistemas para que a gente volte ao normal. Isso se chama homeostase. E quanto maior essa nossa capacidade de recuperação, melhor. Você vai ter melhor saúde. Então, o que aconteceu com esses ratinhos que foram cuidados pela mãe que não ligava para eles? Eles tiveram diminuída essa capacidade muito de homeostase. Eles não conseguiam se restabelecer quando tinham algum problema de saúde. Você fala, puxa, mas que coisa, o que significa isso, né? E uma pergunta, mas será que isso tem só a ver com ratinhos e isso tem a ver com alguma coisa que transpõe para outras gerações? O nosso próximo slide vai mostrar uma coisa que foi marcada e observada tanto em animais, quanto também em seres humanos. E eles estão estudando isso e deram o nome de herança transgeracional parental. O que significa isso? Significa que quando você vive uma situação e o seu gene é marcado epigeneticamente por aquilo, seja bom, seja ruim, sabe o que acontece? Aquela impressão que foi marcada em você não fica só em você. Ela passa para a segunda, terceira e quarta geração. Já ouviu falar de alguma coisa sobre isso na Bíblia? Lembra daquela passagem bíblica, né? De que a maldição passaria até a quarta geração, mas o Deus que a gente serve é tão bom que Ele diz que a bênção acompanha até 1000 gerações. Aleluia! Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, uma pessoa que tem tendência a ter um comportamento ansioso, de estresse, de ansiedade, isso altera os seus neurotransmissores, modifica geneticamente a pessoa. E o que acontece quando ela tem filhos? Os filhos já nascem com essa modificação, já nascem epigeneticamente marcados. Uma criança que é cuidada, por exemplo, num ambiente hostil, onde ela é muita briga, onde ela é muito maltratada, existem células no nosso organismo que se chamam monócitos, elas são células de defesa. Quando tem alguma inflamação, elas são ativadas para nos defender e nos ajudar contra essa inflamação. Mas é para elas funcionarem só quando precisa, senão elas ficam sobrecarregadas. A criança que é muito maltratada, os monócitos dela têm uma inflamação crônica. Eles estão constantemente ativados, como se a criança estivesse com o seu organismo inflamado constantemente. Alguma outra observação?
pastora Rosângela mesmo, né, que pregou, ela deu um exemplo muito interessante do poder que isso tem e como isso pode ser alterado. Tá? Então, primeiro um exemplo que ela deu sobre os próprios ratinhos. Tá? O que aconteceu com eles? Eles fizeram uma experiência onde eles davam um cheiro, se eu não me engano era de flor de laranjeira ou cerejeira. Eles davam um cheirinho para o ratinho sentir, e aí depois que ele sentia aquele cheiro, eles davam um pequeno choque para que ele sentisse uma dor, para que ele não gostasse. E fizeram isso durante um tempo. Pararam. A partir do momento que eles mostravam o cheiro para o ratinho recuava. Aí esse ratinho, como procria rápido, né, teve os seus filhinhos e daqui a pouco teve os netos. O que acontecia com os filhinhos e os netinhos desse ratinho? Quando eles sentiam esse cheiro, eles nunca tinham sentido o choque, eles recuavam. Só que aí, fizeram outro tipo de experiência. Pegaram os ratinhos, deram um cheiro para ele, sem o choque agora. Aqueles mesmos ratinhos que tinham sido marcados com medo do choque. Eles expunham o ratinho ao cheiro, mas não tinha choque. Expunham ao cheiro, mas não tinha choque, durante um bom tempo. Aí esses ratinhos tiveram de novo outros ratinhos. E sabe o que aconteceu? Esse ratinho, quando ele sentiu o cheiro, ele não tinha mais medo, ele não recuava. E os filhinhos que ele teve depois disso, quando sentiam o cheiro, também não recuavam. E eles começaram a perceber que a epigenética marca as pessoas, pode marcar fisicamente, pode marcar emocionalmente no nosso cognitivo, na nossa imaginação, mas que isto é reversível. E ela destacou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou, gente, presta atenção naquilo que você faz e naquilo que você diz para as pessoas que estão ao redor, principalmente os seus filhos. E ela passou por uma experiência que foi o seguinte, quando ela era bem pequena, ela teve sarampo. E o sarampo dela foi tão complicado que ela quase morreu. Pela graça de Deus, ela sobreviveu, mas ela ficou com uma sequela, um problema de visão, onde ela tinha muita dificuldade de enxergar. Consequentemente, quando ela estava em idade escolar, ela tinha dificuldade de ler. Ela não conseguia ler muito bem, ela estava bem desesperada, porque como é que ela ia aprender se ela não conseguia ler? Os pais dela chegaram para ela e falaram assim, filha, Rosana, não tem problema não, filha. Você está com essa dificuldade, mas você vai conseguir, sabe por quê? Porque você tem uma mente incrível. A sua mente é tão incrível que você não precisa ler e não precisa ouvir 2 vezes. Você vai aprender assim, você vai ouvir e você vai saber. E o que você precisar ler, os teus irmãos vão ler uma vez para você e você vai aprender. Ela falou que na época, né, em idade escolar, 7 anos, ela falou, irmão, sinceramente, eu não acho que eu tinha uma mente tão incrível assim. Né, eu nunca tinha estudado, que dirá essa capacidade tão, né, incrível de memorizar e de aprender. Mas os meus pais profetizaram isso sobre a minha vida. E eu aprendi, e hoje ela é uma neurocirurgiã. Para quem é da área, ou para quem está estudando, sabe que a neurocirurgia é uma das áreas mais difíceis e complicadas da medicina. E ela ouve, ela capta e ela aprende, porque foi declarada uma palavra sobre a vida dela. Isso marcou a vida dela de uma maneira positiva. Por isso a pergunta, o que será que nós temos falado para as pessoas que estão perto de nós? Sabe, às vezes aquela mania de, esse menino só dá trabalho, esse menino só faz bagunça, essa menina, não tem jeito, isso. Irmãos, cuidado com aquilo que a gente profetiza sobre os outros, profetiza às vezes sobre nós mesmos, né? Dizendo, não, eu não vou conseguir, eu não sou capaz disso, eu não consigo. Senhor, há um poder sobre aquilo que nós falamos e marcamos as vidas daquelas pessoas que estão perto de nós. Por isso vamos cuidar sobre isso, né? A maldição pode ir até a 4ª, mas a bênção vai até a 1000ª geração. Então capriche, né? Vá lá e coloque nos seus genes e da sua geração marcas boas, marcas que fazem a diferença, tá bom? Um outro exemplo é um hormônio chamado cortisol. Nós precisamos desse hormônio, ele é essencial à nossa vida. Só que
quantidade muito grande desse hormônio torna a pessoa muito estressada, extremamente estressada, ansiosa e às vezes depressiva. E o que acontece? Fizeram um estudo com crianças recém-nascidas que eram bem cuidadas, eram amadas, eram acariciadas e elas tinham menos receptores para cortisol. Consequentemente, elas captavam menos e viviam menos estresse. Simples assim. Olha como isso faz a diferença. E enquanto uma criança maltratada tinha traços de estresse crônico e receptores para cortisol já na pequena infância. Alguém já ouviu falar sobre isso? Hoje em dia estão dizendo, gente, o que está acontecendo? Tem crianças sofrendo de estresse na nossa sociedade. Por quê? Elas estão sendo bombardeadas com coisas ruins, bombardeadas. A mente delas está tendo uma quantidade de informação a qual elas não podem suportar. E muitas vezes essas informações marcam negativamente o seu cérebro. Então, cuidado, cuidado o que as nossas crianças estão ouvindo, o tempo que elas estão ouvindo, cuidado com a internet, com tantas coisas, A primeira infância é a época de você marcar na vida dos teus filhos quem é Jesus para eles. Tem muitas crianças que têm muitas informações, mas se perguntar para elas quem é Sansão, elas, Sansão? Quem? Conte para os seus filhos, compre Bíblias para eles, fale de Jesus, sente com eles, conte para eles sobre o amor de Deus. Isso vai marcar positivamente a vida deles. A Bíblia diz lá em Hebreus, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, verso 1 e verso 2. Hebreus 12, 1 e 2. Ali é citado sobre a nossa nuvem de testemunhas, Pessoas que ao longo da história marcaram as nossas vidas com histórias impactantes sobre Deus. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que há uma nuvem enorme de testemunhas, comece a olhar para ela. Eu me lembrei do pastor Eli pregando no domingo passado, olhe para Jesus, olhe para bons exemplos e deixe que esses bons exemplos marquem positivamente a sua vida. Agora eu vou te perguntar uma coisa, eu não sei se você mesmo já se perguntou isso, ou se você já teve um amigo, um parente, alguém que te perguntou isso, mas provavelmente sim. Você já viu pessoas dizendo assim, eu estou pensando muito bem, e talvez eu não tenha filhos, porque esse mundo está indo de mal a pior. Quantos já ouviram isso? Viram? A pessoa pensa, às vezes até cristãos, a gente mesmo pode pensar, Senhor, por filho nesse mundo hoje em dia tá muito sério. E a pessoa vai pensar, ou um amigo, um conhecido diz, olha, não sei o que eu vou fazer, colocando um filho no mundo. Irmãos, é verdade. Aliás, a Bíblia diz que nos últimos dias o mundo estaria indo de mal a pior. Se já está ruim, ainda tem como piorar. Porque as pessoas estão perdendo o temor de Deus. Só que, ao mesmo tempo, há uma promessa. Há uma promessa dos céus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e tomasse posse dessa promessa para a tua vida, para teus filhos, netos e toda a geração tua, que Deus permitirá que virá antes que Ele volte para nos levar lá para o céu. Tá? Tome posse. É Atos capítulo 2, verso 16. Atos 2:16. A Bíblia diz assim, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos terão sonhos. Agora, sabe o que vai acontecer com os filhos e as filhas
que vocês tiverem, ó povo de Deus. Sabe o que Deus determinou para que acontecesse nos últimos dias com os teus filhos e as tuas filhas? Ele disse assim: os teus filhos e as tuas filhas profetizarão e os jovens terão visões. Aleluia! Tome posse dessa palavra. Se o Senhor te der filhos, eles virão para ser profetas. Profetas do Senhor. Pessoas que vão fazer a diferença nessa geração, pessoas que vão se levantar em nome de Jesus para dizer que há um Deus no céu, para dizer que existe alguém que se preocupa conosco, para dizer que não importa como o mundo está indo, tem um Deus que está acima de todas as circunstâncias desse mundo, em nome de Jesus. É para isso que nós vamos povoar a terra, é para dizer e profetizar, e os nossos filhos, em nome de Jesus, farão isso, amém? Receba essa palavra do Senhor. Os nossos filhos vêm para abençoar a terra, mas para isso é importante e faz muita diferença o que você vai ser usado por Deus para profetizar na vida deles. Acompanhem comigo no próximo slide, por favor. Abraçar o seu bebê não é só uma forma de amor, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês um estudo da Universidade da Colômbia, no Canadá. Eles fizeram esse estudo com 94 bebês e os seus pais, voluntários, que aceitaram fazer parte dessa pesquisa. E nessa pesquisa, durante muitos anos, 4 anos e meio, os pais anotavam num relatório como eles se relacionavam com o neném. Então, tinham um grupo de pais que tinha por costume pegar o neném no colo, abraçar, beijar, cuidar, né, ninar a criança. Tinham esse costume de contato físico. Tinha um outro grupo de pais que não tinha o costume de contato físico, mantinha uma relação mais distante com a criança, mais distante no berço, não pegava tanto no colo, não abraçava tanto, não beijava tanto. Passou-se os 4 anos e meio. 4 anos e meio depois, eles tinham esses grupos analisados e divididos, eles fizeram uma tomada de DNA de todos esses 94 bebês e foram analisar as marcas ou não marcas epigenéticas que existiam nessas crianças. E olha qual foi o resultado. Esses pesquisadores encontraram 5 diferenças nessas crianças, 2 delas nos próprios genes marcados epigeneticamente. Sabe em que áreas? Primeira área, no sistema imunológico das crianças. As crianças que faziam parte do grupo, que foram abraçadas e tiveram mais contato físico, elas tinham um sistema imunológico muito mais eficiente do que as crianças que não foram abraçadas e não tiveram contato físico. Outra mudança de gene, outra marca genética, foi no sistema metabólico. As crianças que foram abraçadas e cuidadas tinham uma capacidade de metabolismo, ou seja, de fazer o corpo funcionar muito maior do que as outras. Agora, você já ouviu falar de uma historinha que estão dizendo por aí, para você não abraçar seu filho, pegar no colo, faz isso não, deixa a criança mal cuidada, deixa a criança, né, mal adaptada. Gente, eu não estou dizendo que você tem que ficar com a criança o tempo inteiro no colo, porque, aliás, ninguém aguenta isso, né? Mas você demonstrar amor, carinho, abraçar, né? Se você está amamentando, a mãe amamentando, a criança está se sentindo amada, não conseguiu amamentar por algum motivo, pega a mamadeira, não larga a criança sozinha lá, né, com um suporte de mamadeira, mamando, não, pega no colo, porque ela não está só se alimentando, ela está sendo alimentada pelo teu amor. E isso vai mudar a epigenética dela. Ela vai ser um adulto depois que vai ter uma resistência metabólica, uma resistência imunológica melhor, se ela sentir o seu carinho. Olha que coisa incrível, isso é cientificamente provado agora. Não significa que você tem que fazer tudo que a criança quer, né? São os extremos, né? Claro que não, claro que não. Mas é importante que você demonstre o seu amor. Demonstre o seu amor. Eu vou contar para vocês uma experiência que essa doutora Rosana contou nessa palestra, e eu achei que ela é muito ilustrativa e vai nos ajudar a entender bem isso. Pode passar, por favor, para o próximo slide. Essa doutora Rosana,
mãe dela, aconteceu algo com ela muito, muito difícil. A avó da doutora Rosana se casou quando ela morava ali no interior do Paraná. Ela se casou quando ela tinha 13 anos, com um homem da região ali no Paraná, muito rico, né, muito famoso ali na região, que acabou gostando dela lá, quis casar com ela, e naquela época, na década de 1950, né, arrumaram lá o casamento, ela casou com ele com 13 anos. Com 18 anos, ela já tinha 3 filhos. Só que a vida que ela vivia com essa pessoa era tão difícil, tão conturbada, que mesmo estando numa uma década de 50, ela decidiu se separar desse homem e ir embora. Ela não conseguia mais ficar ali. Então, essa senhora, ela deixou o homem, que era o filho primogênito, morando com o pai. E foi embora, fugiu, sumiu de lá e foi tentar a vida em São Paulo, né? Muitas pessoas fazem isso, né? Fogem de uma região e vão lá para São Paulo tentar a vida. Só que quando ela chegou em São Paulo, ela tinha a segunda filha dela, que é a doutora Rosana, tinha 2 anos. E a outra bebezinha tinha 6 meses. E ela chegou em São Paulo sozinha, não conseguia arrumar emprego, porque ninguém dava emprego para ela por causa de estar com 2 crianças que ela não sabia o que fazer. Então, ela não teve muita saída, ela não pensou em nenhuma outra coisa. O que ela fez? Ela foi até a casa da mãe dela, que morava lá em Minas. Chegou na casa da mãe dela, explicou mais ou menos o que tinha acontecido. Pegou essa filhinha dela, a doutora Rosana, que tinha 2 anos na época, e sentou ela na sala, no banquinho da sala. E ela disse assim para a filha dela, falou: filha, a mamãe vai lá na cozinha pegar uma boneca para você. E já venha. Aí ela sentou e ficou. Só que aí, passaram alguns minutos. Aí passaram mais minutos. E mais minutos. Mais e mais. Até que teve uma hora que ela não aguentou mais esperar. Ela tinha 2 anos. E ela levantou e foi para a cozinha. Aí ela procurou lá a mãe na cozinha. Procurou, não achou. Aí ela saiu pela porta da cozinha e deu a volta na casa da avó. E deu a volta, e deu outra volta, e deu outra volta, e deu outra volta. E começou a ficar desesperada, porque ela não achava nem a mãe e nem a irmãzinha, 6 meses. E ela tinha acabado de perder o pai e o irmão, né, com a separação. E agora não achava a mãe, não achava a irmã, e estava dentro da casa de uma pessoa que para ela, embora fosse avó, era totalmente estranha, que ela não tinha contato. Ela conta que essa criança de 2 anos, ela ficou tão traumatizada que ela parou de falar. Na cidadezinha onde eles moravam, ali no interior de Minas, ela era conhecida como a mudinha, porque ela não falava. Até que aos 7 anos, ela voltou a falar. Só depois de 5 anos. E ela viveu uma vida difícil ali. Só que aí essa mulher cresceu. Ela teve vários filhos, inclusive essa médica, a doutora Rosana. E a doutora Rosana, contando na palestra, ela disse que ela chegou um dia para a mãe dela e falou assim: mãe, ela estava para se casar. Ela disse: mãe, eu nunca te perguntei isso, mas eu queria te fazer uma pergunta. Mãe, me conta, qual é o teu segredo? Aí a mãe dela olhou e falou assim: mãe, me conta, qual é o teu segredo, mãe? Porque, mãe, eu não conheço na face da terra uma mãe mais incrível do que você. Eu não conheço. Eu nunca vi a minha mãe gritando. E ela teve vários filhos. Eu nunca vi você gritando dentro de casa, nervosa, né, brigando com a gente. Mãe, você sempre nos apoiou, sempre nos amou, todos os nossos irmãos. Aliás, você não é a nossa mãe, você é a mãe da igreja. Porque a igreja que vocês, né, que eles frequentavam, diz que ela era aquela que abraçava todo mundo, que cuidava de todo mundo, que se preocupava com todo mundo. Ela falou: mãe, conta para mim, mãe, qual é o segredo? Porque
ela conhecia a história da mãe dela, o que ela tinha sofrido. Diz que a mãe dela virou para ela e falou assim, porque ela falou, mãe, eu sei a sua história, como é que você conseguiu? Ela falou, filha, foi exatamente por causa da minha história que eu consegui. Ela parou, pensou, falou, como assim, mãe? Ela falou, filha, eu, mais do que ninguém nesse mundo, talvez saiba a dor e a falta que uma mãe faz. Eu sei, filha, o quanto dói você se sentir abandonada por todas as pessoas que você conhece ao mesmo tempo. Eu sei o que é se sentir sozinho, eu sei o que é crescer e não ter ajuda. Eu sei o que é você se sentir desamparado. Eu passei por tudo isso. Então, quando eu tive vocês, essa dor que eu senti, com a graça de Deus, me motivou a dizer, eu não quero que os meus filhos sintam a mesma coisa. E essa senhora, uma vez, a filha dela conta que ela chegou para a mãe e falou assim, mãe, hoje lá na igreja me pediram para cantar, né, um louvor especial. A senhora quer escolher um? Ela falou, não, filha, pode escolher, canta que eu vou achar incrível e amém, vai ser uma bênção. E ela escolheu um louvor, eu não conheço o louvor, mas a mãe dela estava lá, todos lá, e ela cantou aquele louvor. E naquele louvor, tem uma hora que falava que, Deus, eu não compreendo como a gente pode suportar a dor de uma perda, mas em Ti, Senhor, nós somos capazes. E aí, algumas horas depois, a mãe dela que estava ali na igreja bem, passou mal e entrou em coma. E foi levada às pressas para o hospital. Chegando lá no hospital, ela foi entubada pelo próprio esposo da doutora Rosana, que também é médico. E eles todos, como família, se reuniram no carro e começaram a orar, e dizer assim, a irmã dela mais velha orou assim, Deus, eu te peço que o Senhor cure a minha mãe, porque o Senhor sabe que não dá para viver sem ela. Aliás, não é nem só a gente, Senhor, a igreja não dá para viver sem ela, Senhor, então o Senhor cura ela em nome de Jesus, amém. Eles falaram que quando terminaram de orar, eles saíram do carro com a certeza de que ela melhorava rapidinho. Porque afinal de contas, não tinha como Deus saber que não dava para ficar sem ela. Aí ela ficou um tempo no hospital, na verdade foram 17 dias. E 17 dias depois ela veio a falecer, com 47 anos. Ela falou que naquela hora, quando ela foi participar daquele culto fúnebre de despedida, ela estava sentindo uma dor tão grande, mas ao mesmo tempo, um amor de Deus tão forte no coração dela, que ela falou, gente, eu cantei a mesma música que eu tinha cantado alguns dias antes, que foi a última música que a minha mãe me ouviu cantar, dizendo que Deus é Deus, e que é muito difícil superar uma perda, mas que Ele é capaz de fazer isso, aleluia. E agora eu quero, com essa experiência, passar para a segunda parte dessa palavra, porque se fosse só ficar nessa primeira, era triste demais. Imaginar que coisas na vida da gente podem nos marcar, e não só nos marcar, mas transferir essa marca para toda uma geração nossa. Mas a boa notícia, né? Ela continua, aleluia. O versículo que a mãe dela usou é: onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado que reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, oh aleluia, para o autor da vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, aleluia. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça do nosso Deus, amém? E a boa notícia no nosso próximo slide: os mecanismos epigenéticos, eles são herdáveis, isso já está provado cientificamente falando. A pessoa é marcada e essa marca passa para gerações, mas também já está provado, não só pela ciência, mas também pela palavra do nosso Deus, que essas marcas são reversíveis. Elas podem ser apagadas e outras marcas novas podem ser colocadas no nosso coração, amém? A nossa história, ela pode ser alterada, né? É como se alguém, ou alguma circunstância, tivesse colocado uma pedra no seu caminho.
Aí você olha e fala, o que eu vou fazer? Pela graça do Senhor, essa pedra vai ser retirada e você vai transpor e vai adiante em nome de Jesus. É claro que se você tiver a oportunidade, sabendo disso, de não pôr pedra no caminho dos seus filhos, é melhor. Óbvio. Tudo que nós pudermos fazer para que o caminho deles seja livre é melhor. Mas toda pedra, seja no teu caminho ou no caminho da tua geração, ela pode ser removida com a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? E o que eu faço para mudar isso? Como é que eu faço para mudar essa história? Gente, sinceramente, quando eu estava ouvindo essa palavra, a minha expectativa, quando chegou nesse ponto de tudo bem, eu já entendi o problema, agora cadê a solução? Cadê o e depois da história? Gente, eu esperei que ela fosse falar, sinceramente, qualquer coisa. Muitas coisas. Menos a primeira que ela falou. Quando ela falou sobre isso, sinceramente, tomo sobre mim as palavras. Eu falei, eu não acredito. Eu não acredito que isso é uma estratégia de Deus para a gente melhorar as marcas que a vida ou até mesmo o diabo queiram fazer em nós. Senhor, essa foi assim um tapa com luva de pelica em mim, porque olha, misericórdia, que nunca que eu ia imaginar que isso é importante. Aí você ficou pensando, pastora, que será, Que será? Cadê o pessoal que trabalha com exercício físico aqui na igreja? O Valdir, a Maeli, eu sei, Quantos aqui fazem algum tipo de exercício físico? A minha está para baixo, está para cima não. Quer dizer, agora está para cima, mas antes estava para baixo. Gente, muda o próximo slide para mim. Se você, eu acho que você talvez fique tão pasmo e impressionado como eu fiquei. A Bíblia diz, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aí Jesus vira e diz assim, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Lembram dessa palavra? O diabo quer nos matar, quer nos roubar e quer nos destruir, mas a Bíblia diz que Jesus quer que a gente tenha vida em abundância. Mas como é que é essa vida em abundância? Olha o que eles descobriram. O exercício físico melhora a tua capacidade cognitiva, melhora a tua capacidade de pensar o abstrato. O exercício físico melhora o teu pensamento, melhora a tua neurogênese, que é a capacidade dos neurônios se recriarem, melhora a região do teu complexo de Golgi, que é a região ligada à síntese de proteínas, que faz com que o teu organismo inteiro se renove. O exercício físico é a base de formação dos nossos genes. O exercício físico melhora a sua memória. Se você quer aprender mais, faça exercício físico. Como é que eles sabem isso, pastora? Eu não sabia. Aliás, eu já preguei sobre isso aqui nos casais, Aliás, quem falou a parte do exercício físico não fui eu, ainda bem, porque aí eu não pequei tanto. Foi o pastor Eli que faz mais exercício do que eu. Todo mundo fala, todo mundo já ouviu falar, exercício físico é importante, todo mundo sabe. Só que exercício físico não era uma coisa que estava na minha lista de prioridades de jeito nenhum. Aliás, eu achava que era meio perda de tempo isso, até que eu descobri que o exercício físico é capaz de renovar e tirar as marcas epigenéticas do teu organismo. Uau! O exercício físico faz com que um neuromarcador, uma proteína chamada BDNF, ele consiga renovar toda a tua mente, os teus neurônios. O exercício físico reduz o teu envelhecimento. Ponto número 1, você quer ter uma restauração na sua vida? Faça exercícios físicos. O diabo não quer que você faça exercício, porque ele sabe que quando você faz, renova o teu organismo. A Cris também trabalha com isso, Segunda coisa importante, alimentação saudável. Aquilo que a gente come faz bem ou faz mal, Lembra o diabo lá para Eva, no paraíso, Eva, come, mas você não pode comer nada, Não, eu posso, diabo, só não posso comer esse. Ah, mas esse que você não pode é que você deve comer, já reparou isso? Você vai numa festa, você combina, Eu vou comer o docinho, não vou comer o bolo. Chega lá, você come 2 bolos e 5 docinhos.
Oh, Jesus amado. E ainda leva um Tupperware para casa, né? Cheio. Oh, Senhor. Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Essa médica disse assim: irmãos, a tua luta não é contra a carne, o sangue, nem o brigadeiro. A tua luta é contra o diabo. É ele que quer que você se alimente mal, porque ele sabe que se você se alimentar mal, você não vai viver tanto. E se você não viver tanto, você vai para o céu logo e para de atrapalhar ele aqui na terra. Gente, eu nunca tinha pensado dessa forma. Se você não se exercitar bem, se você não se alimentar bem, você morre mais cedo. Dá uma olhada no outro slide. Eles fizeram um teste com macacos, né? E o que eles faziam? Eles davam alimentação saudável para esses macacos. Isso em 1989, começou esse teste. E eles davam alimento saudável, só que o macaco que tinha alimentação restrita ali, comia cerca de 30% a menos. E o macaco do lado de cá comia o que queria. Passaram 20 e tantos anos, sabe o que aconteceu? A média de vida desses macacos é de 22 a 23 anos. A maioria dos macacos que se alimentavam à vontade e comiam demais, morreram mais cedo com diabetes, câncer e um monte de doença. Os macacos que se alimentavam com alimentação restrita e se alimentavam menos, viveram até 33 anos. Quase mais da metade da idade do que os outros viviam. Por isso é importante, a segunda coisa importante para você mudar a sua história, trate bem do seu corpo, para que ele tenha a capacidade de se renovar. E a terceira coisa, tenha bons exemplos. Tenha bons exemplos. Você tem dificuldade, por exemplo, Senhor, né? Eu não tive pais ou não tive pessoas que me ensinaram a ser um bom pai, a cuidar de criança. Gruda em alguém que é bom nisso. Tenha bons exemplos. Senhor, eu não sou bom, sou desorganizado, foi uma bagunça. Grude em alguns irmãos. Aliás, eu acho que é um dos motivos pelo qual Deus fez a igreja. Porque na igreja tem todo mundo que faz de tudo, né? A gente tem dons e talentos e tem defeitos. Então, nos seus defeitos, olhe para alguém que é bom naquilo que você é ruim. E aprenda com essa pessoa. E naquilo que você for bom, você vai ensinar essa pessoa a ser vitorioso. Amém? E, por fim, para terminar, como o pastor Eli pregou, né, no domingo passado, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Tudo não vai mudar imediatamente, mas as suas escolhas vão fazer toda a diferença. Vou convidar o Tiago, por favor, a vir. Eu vou te pedir que você ouça esse versículo bíblico do livro de Isaías. Nós estamos terminando. E que ele possa marcar o seu coração com essa capacidade que o Senhor tem de transformar a nossa história. O livro de Isaías, capítulo 58, versos de 9 a 12, você pode acompanhar lendo aqui, é uma versão da linguagem traduzida de hoje, pela linguagem nova. Ele diz assim, sua vida, a parte B do versículo 9 diz, sua vida brilhará na escuridão. A sua vida sombria será banhada na luz do sol, e sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Ouça essa palavra, é o Senhor teu Deus dizendo essa palavra para você. Eu vou dar a você uma vida plena, até num lugar vazio. Eu vou te dar músculos firmes, ossos fortes, uma boa saúde. E sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão usar o entulho do passado, toda marca genética ruim, epigenética ruim, tudo aquilo que não foi bom. Vocês usarão esse entulho do passado para construir de novo, em nome de Jesus. Vocês reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa. Aleluia! Qualquer coisa, qualquer marca, qualquer problema, vocês são conhecidos, serão conhecidos como o povo que consegue reparar qualquer coisa. Aqueles que restauram ruínas antigas, que reconstroem e renovam, e que tornam a sociedade, que tornam a comunidade habitável outra vez. Aleluia.